Oi, gente, bem-vindos a mais um vlog. Hoje é dia 31 de abril. 31 não, gente, 30 de abril. Tô nervosa. Primeira vez que eu vou fazer isso. Amanhã é dia 1º de maio e é aniversário do meu namorado. Ele é do time do não precisa fazer nada, sabe? Como eu tô meio doentada, amanhã ele vai fazer uma resenha pequena aqui em casa, na casa dos meus sogros, onde a gente mora. Mas eu tinha feito o planejamento, né, de fazer um negocinho a mais. Só que eu não vou conseguir fazer o que eu tava planejando, porque algumas coisas não saíram conforme, né, teriam que sair. E aí eu acabei ficando meio pra baixo, na verdade, porque sempre quando a gente planeja algo que a gente tem certeza de que aquilo vai acontecer, quando acontece qualquer empecilho, qualquer atraso, a gente sempre acaba ficando meio assim, sabe? E eu sou desse tipo, gente. Eu tenho ansiedade, e aí eu fico bem, sabe? Porque eu acabo pensando porque deu errado, que não sei o que, e eu acabo me culpando, que são situações que realmente eu não teria nem como controlar, porque não dependeriam de mim. Mesmo assim, eu decidi fazer algo pra ele. Vai ser algo simples e pequeno, mas eu acho que o que importa é a intenção. E eu tenho certeza de que ele vai olhar pra minha cara e vai falar: pra quê? Não precisava. Mas eu vou fazer porque eu me governo e ele não manda em mim. E eu faço o que eu quiser. Gente, eu tô braçuda, né? Já tem tempo que eu não vou treinar, mas olhando assim de lado, meu braço tá bem grandinho. Tô gostando. Tinha colocado o feijão pra ferver, porque são 1h19 da tarde, tá? E ele tá na escola nesse momento e 3 horas ele chega. Não sei se hoje ele vai chegar mais cedo, porque teve horário de prova, né? Não fiz mais cedo porque o meu cunhado tava aqui e, tipo, eu não quero que ninguém saiba o que eu vou fazer. Eu quero fazer pra não correr nenhum risco dele saber o que eu tô fazendo. Vou fazer um bolinho, tá? Eu só tô pensando se eu mostro o bolinho pra ele e tudo mais quando der meia-noite, né? Que vai ser o aniversário dele. Ou se eu faço, tipo assim, amanhã de manhã. Aí eu acordo mais cedo e tal, faço um suquinho, faço um negocinho, tipo um café da manhã na cama com um bolo de aniversário. E aí eu tô pensando no que eu vou fazer. Se vai ser pra agora ou se vai ser pra amanhã de manhã. No caso, se vai ser pra mais tarde, meia-noite, ou se vai ser pra amanhã de manhã. Não vai ser um bolo grande, vai ser realmente um bolo pequeno. Que inclusive eu queria muito aquelas, sabe, assadeiras redondas que são pra cima, assim, pra fazer um bolinho de camada. Só que aqui não tem. Aqui pra assar mesmo só tem aquelas que são retangulares e redondas, mas são baixas. Então, pro que eu tô pensando em fazer, não daria muito certo. E também são muito grandes. Então daria um bolo fino. E eu não quero um bolo fino. Eu quero um bolo pequeno, mas compridinho, sabe? E aí, aqui tem umas panelas que são completamente de alumínio. Que é assim. Igual a essa aqui, sabe? Vou mostrar pra vocês. Igual a essa aqui. Só que eu não vou fazer nessa daqui. Eu vou fazer na menor dela. É do mesmo kit de panelas. E eu vou fazer na menor dela. Ela tá suja, gente, porque meu sogro utilizou ontem. Tenho que fazer logo esse bolo, porque, como eu falei, eu não quero que ele saiba. E 3 horas ele vai chegar. E se ele chegar e ele ver o que eu tô fazendo, ele vai falar. Ele já vai sentir o cheiro, eu acho. Porque dependendo da até quanto tempo assar. E aí eu quero correr pra poder fazer logo, antes dele chegar. Entendeu? E aí eu já separei aqui algumas coisas que eu vou usar. Inclusive, essa receita que eu vou fazer vai ser uma receita de bolo sem farinha de trigo, ou sem farinha de trigo, ó, sem ovo e sem leite. Sem ovo, gente, porque ele não gosta de ovo. E tudo que contém ovo, ele consegue sentir o cheiro e o gosto do ovo, mesmo sem ele saber que tem ovo, tá? Então vai ser sem ovo e sem leite, porque aqui tá sem leite. Então, e eu não tô com dinheiro pra poder sair pra comprar. Então eu vou fazer uma receita sem ovo e sem leite. Inclusive eu procurei até no Google. E aí eu achei essa daqui, ó. No site Tudo Gostoso. Que geralmente é sempre o site que quando eu quero fazer alguma receita assim diferente, que eu não sei fazer, ou até quando eu quero fazer uma receita que eu já sei fazer, mas não tenho ingrediente pra fazer a receita, eu pesquiso e sempre aparece lá. Porque são várias pessoas que testam e fazem receitas e postam lá, entendeu? Então, eu consigo ver
Essa receita, ela tem 66 avaliações e ela tem 4,1 de avaliação de estrelinhas. Então significa que é uma receita que dá certo na sua maioria do tempo. Gente, tá um calor. E detalhe, eu tô doente. Eu tô meio adoentada, eu tô meio, sabe, com virose e tudo mais. E aí eu tô sobrevivendo de água, remédio, alimentação e álcool, tá? Vou fazer aqui, já lavei a minha mão inclusive, e aí eu peguei o álcool 70 pra eu sempre estar espirrando antes de fazer, ou se eu pegar em alguma coisa, pra eu tá passando na mão. Pra não contaminar, né, gente? Porque não é porque é meu namorado que eu quero que ele fique doente, não. Ninguém quer um homem dentro de casa doente. E vocês, mulheres casadas, que moram com seus maridos, namorados, seja o que for, sabe o que é que eu tô falando quando o homem fica doente. Bateu um grau a mais de febre, era uma vez um homem. Bora pra receita depois dessa. Comecei, gente, pegando uma vasilha de vidro, tá? Pequena mesmo, porque na minha cabeça iria dar pra fazer o que eu tava pensando em fazer, né? Aí eu já peguei o açúcar, fiz a medida de uma xícara e uma colher bem cheia de margarina, tá? Isso aí, gente, eu gosto de fazer pra poder dissolver a margarina, tá? Aí vira meio uma farofa de açúcar com margarina e aí dá pra misturar melhor, tá? Eu fiz desse jeito, gente, porque primeiro eu olhei os ingredientes, né? E fiz conforme tava na minha cabeça. Mas só que aí depois eu olhei os ingredientes e olhei o modo de preparo e vi que era para primeiro ter misturado todos os secos e depois ter feito esse negócio com açúcar, tá? Mas deu certo, gente. E aí eu adicionei 3 xícaras de farinha de trigo, né? Mas antes de eu adicionar a última xícara, eu percebi que não ia dar. E aí eu coloquei uma colherzinha com o fermento, tá? Uma colher de sopa. Coloquei com fermento e fui misturando todos os secos, gente. E aí dá pra perceber que nem parece que tem margarina aí no meio, né? E aí eu fui adicionando a água, misturando, tá? Até dar o ponto. Eles estavam falando que era um copo de água, gente, mas só que eu não sei qual era a medida do copo de água. Então eu fiz a medida com a xícara e fui adicionando água aos pouquinhos até dar o ponto da massa que eu achei que ficaria bom, tá? Eu achei até que ficou muito grossa, porque mais à frente vocês vão ver o que aconteceu. Aí eu tinha achado o fouet, gente, pra poder misturar. E aí logo em seguida eu fui passar a margarina com a farinha de trigo na panelinha que eu ia usar. E eu usei essa panela aí, gente. Ela é bem menor do que aquela que vocês viram. E só foi untar rápido, tá? E aí eu já fui misturando. Eu tava fazendo tudo muito rápido, gente. Por isso que eu tô narrando o vídeo. Porque eu realmente queria fazer antes dele chegar em casa, tá? E aí eu já despejei tudo aí dentro da forma, né? Barra panela. Mas para essa receita talvez só adicionaria um pouco mais de água. Gente, eu confesso a vocês que eu tava com muito medo disso aqui não dar certo, tá? Mas o bolo deu certinho. Só dar umas batidinhas pra tirar os ar de dentro. E eu achei que não ia dar, mas ficou muito bom, ficou certinho aqui. Tá até aqui assim, mais ou menos, vocês estão vendo aí? E tá um tamanho bom, tá? Dá pra eu cortar e fazer umas camadinhas. Umas camadinhas não, creio eu que só tenha 2 camadas de bolo e uma de recheio. E é algo que eu também tô pensando muito, se eu faço o recheio ou se eu boto cobertura. Porque se eu botar recheio, eu vou ter que botar o recheio e a cobertura. E se eu botar a cobertura, só vai ter a cobertura mesmo. Como ele não liga pra doce, essas coisas assim muito doce, não vai ter problema eu não colocar a cobertura ou não colocar o recheio. Mas quem liga pra doce sou eu, então essa parte só eu me preocupo comigo mesmo. E aí, gente, agora eu vou colocar ali pra assar, tá? Vou colocar assim mesmo. Vou ver se o bolo vai crescer. Rezando aqui pra que ele não sole. Eu segui todos os passos certinho. Coloquei todas as medidas que estavam pedindo, tá? Só troquei a medida de copo por xícara, né? E coloquei mais água, porque eu vi que precisava de mais água, tá? Então, isso, gente. Gente, eu não sabia que era tão ruim mexer com farinha de trigo. E tá gripada, tá? Passando um álcool aqui na minha mão. Porque eu vou pegar ali agora, né? Dar um descanso também pro álcool secar na mão. Porque eu vou mexer com fogo e eu não tô nem a fim de me queimar. Aí agora o trabalho vai ser só ligar ali o forno. E é ótimo, tá? Agora eu vou botar pra assar pro gato chegar daqui a pouco.
porque já é 1h55, tá? Baixei aqui pra vocês verem o horário. Já é 1h55 e eu tenho que correr aqui. Só vou olhar quanto tempo precisa. Aí tem que deixar descansar sem cobrir por 5 minutos, pra não transpirar. E despejar massa. Deixa eu ver quanto tempo. 230 graus por 40 minutos. Eu acho que vai dar sim tempo de assar antes dele chegar, porque como já são 1h55, os 40 minutos acabam antes de 3 horas. Então, vou adiantar aqui, tá? Gente, chegou a hora de tirar o bolo do forno. E eu ainda não sei como é que vai ficar essa cara desse bolo. Mas cresceu, tá? Vou botar aqui do ladinho. Um negócio pra segurar. Gente, coloquei ele agora na geladeira, aguardado na gaveta, escondido. Porque aí é um lugar que ele não abre e que eu sei que ele não vai ver que tá lá. E aí agora eu vou tentar aqui ver se eu consigo comprar o leite condensado, o creme de leite pra poder fazer o recheio e a cobertura. E também umas 2 paçocas pra poder colocar. Mas é isso, então ele acabou de chegar e depois eu falo com vocês. Se eu disser a vocês que o meu namorado foi comprar o recheio do bolo dele... Gente, é sério, eu não consigo fazer surpresas assim, porque eu ainda tô na dúvida se eu faço hoje não, né, quando der meia-noite, ou se eu faço amanhã de manhã, mas eu acho que eu vou fazer realmente hoje, quando der meia-noite, tá? Eu pedi, gente, pra ele comprar leite condensado, um leite condensado. Ele trouxe dessa marca, mas esqueci de falar ele que não era pra trazer. É do mais barato, tá? E trouxe 2 cremes de leite, tá? E também pra dar sabor ao nosso recheio e também a nossa cobertura, tá? Por isso que tem 2 cremes de leite. Eu pedi pra ele trazer paçoca. Eu tinha pedido, gente, uma quantidade específica que dava pra ele comprar no mercado aqui em cima. Mas como ele tava pensando em já ir comprar as bebidas de manhã, ele foi logo no Atacadão, que tem, né, na Barro Reis, aqui é onde eu moro. E aí ele já comprou lá mesmo, só que ele acabou não comprando as bebidas porque tava tudo muito caro. E aí ele vai comprar as bebidas amanhã, mas ele já trouxe isso aqui. Eu não disse a ele pra que, né, eu ia fazer, pra que eu queria esses ingredientes. E aí quando ele chegou, ele perguntou de novo, pra que você quer esses ingredientes? Pra fazer doce pra gente comer? Eu falei, Tipo, ele largou, ele deu cheio de eu só cair na pilha. E aí ele falou, vai fazer doce pra gente comer? Aí eu falei, vou. Ele não gosta de doce, tá? Como eu falei com vocês, a relação do recheio mesmo eu ia fazer, tipo assim, com um gosto mais meu. Mas assim, ele gosta muito de paçoca, gente. Ele não gosta muito de doce. Mas esse aqui é o doce preferido dele. Paçoca, ele ama paçoca. E aí, se eu der esse pacote a ele aqui, ele acaba com a metade dele em menos de 10 minutos. Ou menos ainda. E aí, eu vou fazer com sabor paçoca, tá? Tanto o recheio quanto a cobertura. Eu não sei se o bolo ficou muito doce. Quando eu provei um pouco da massa, eu achei que ficou muito açúcar, sabe? Muito açucarado o sabor. E aí eu não sei se vai ficar um sabor bom ou se vai ficar um sabor, sei lá, meio enjoativo. E aí eu acabei decidindo fazer esse sabor mesmo. E
isso, gente, seja o que Deus quiser, tá? Agora eu vou deixar aqui gravando. Eu tô falando com vocês agora porque ele tá lá fora, na varanda. E eu tô aqui dentro, na cozinha. E aí não dá pra ouvir o que eu falo aqui, não dá pra ouvir lá. Tanto que eles estão conversando lá, não dá pra ouvir aqui. Mas mesmo assim eu tô falando baixo porque, sei lá, né, ele tá aqui na porta, a qualquer momento ele pode entrar. E aí eu vou deixar só a gravação passando e vocês vendo eu fazendo sem eu falar nada, sem explicar nada. Porque eu sei que se eu falar alguma coisa, eu posso dizer que é pro bolo dele surpresa. Então, pra eu não falar nada disso, eu vou só fazer, sabe? Só deixar aí passando mesmo pra vocês verem todo o preparo do bolo surpresa, tá? E sim, gente, eu pretendo gravar a reação dele. Se eu vou conseguir, eu não sei, mas eu pretendo gravar a reação dele. Não sei se a gente vai fazer aqui na sala mesmo, ou se eu vou fazer no quarto, na hora que a gente for deitar pra assistir. Mas eu vou fazer, tá? Assim que der meia-noite, eu vou chamar, se ele estiver lá fora, eu chamo ele pra cá e bato os parabéns, tá? Mas eu queria fazer de manhã, mas ao mesmo tempo queria fazer à noite. Se tivesse 2 bolos, eu fazia os 2 bolos nos 2 horários. Porque eu sou desse jeito, indecisa. Mas fazer o que, né? E aí eu vou fazer aqui, tá? Com esses ingredientes que eu já tenho. Pegar alguns ingredientes ali também. Só vai ser só a margarina, tá? Vou pegar na geladeira pra botar aqui pra poder misturar. E é isso, gente. Seja o que Deus quiser. E que Deus queira que dê tudo certo. Gente, sem brincadeira, qual foi a parte de fazer qualquer tipo de recheio brigadeiro na boca do fogo ser algo que simplesmente você se desintegra de suor? Falei até errado. Tô com suor escorrendo por tudo que é parte do meu corpo. Literalmente. E eu nem sei mais o que fazer. Eu acabei de fazer o recheio. E aí agora eu vou colocar ele numa vasilha, tá? Pra poder ele esfriar. E aí depois eu já vou preparar outras coisinhas, tá, gente? Vou aproveitar também pra poder já fazer a cobertura, tá? Por isso que eu pedi outro creme de leite. Que aí eu vou fazer a cobertura com ele, com o restinho do recheio. Sobrou também um pouco de leite condensado que eu vou também misturar ali pra poder fazer. E aí sobrou 3 paçoquita e eu vou jogar por cima, tá? E é isso, gente. Bora lá. Peguei até alguns sacos aqui. Esse, por exemplo, eu vou botar numa coisa pra poder fazer um bolo, sabe? Pra poder deixar na forma, pra poder ficar tudo certinho e botar pra gelar. Porque eu não vou colocar numa coisa quente. E aqui também eu peguei pra poder colocar em cima do recheio. E tem outro também, porque eu achei que a forma ia ficar pequena, mas eu acho que vai dar. E é isso, gente. Agora eu vou guardar aqui os recheios, botar dentro de uma vasilha, colocar pra poder gelar. E daqui a pouco eu venho aqui, daqui a pouco pra vocês. Pra mim vai demorar um tempinho, tá? A mostrar como foi que ficou o resultado e também montar o bolo. Porque meia-noite tem parabéns.
Eu peguei agora, demorou. Tá onde dele? Eu tava pronto, tá vendo? Ele podia também? Meia-noite! Vida, te liga o ventilador, por favor. Parabéns pra você nessa data querida. Muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Que Deus dê muita saúde e paz. E que os anjos digam amém. Parabéns pra você. Parabéns pra você pelo seu aniversário. É big, é big, é big, é big, é big. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Vida, vida, vida. Era pra soprar, fazer um pedido e assoprar, vida. Ah, que eu ia pedir um pedido. Não, eu não lembro meu nome. O que, vida? Ah, eu sei falar ouvida. Eu falei vida. Ouvida. Não foi, Eu não. ouvi. Ah, como é que eu vou comprar? Corta essa parte. Não, mas ficou autêntico. Você fez o seu assopro diferente. Quase derrubar a minha água com a assopro. Aê! E liga o ventilador, pelo amor de Deus, que essa velhinha agora. Turururu. Posso ser sincero, comendo bolo comigo. Parabéns. Parabéns. Hoje é o seu dia, mentira, eu vou botar. Ah, eu vou botar. De bolo pra mim. Tá se partindo porque deu certo, mas quase não dá certo. Quase deu errado. Você voltar. Tá, você força, quer ajuda? O dedo tá machucando, mas nunca como. Vai, vai. Computadora. Mas eu tô contar. Meu Deus. Toma aqui do seu pedaço. Ah, obrigada, o primeiro pedaço é meu. Misericórdia. Primeiro pedacinho. Segundo pedacinho. Por isso que tava duro, porque eu fiz alguns armengues para triturar um pouco. Tem mais palito aí? Tem alguns. Porque não tava ficando. Tem mais palito também? Não, eu acho que aqui. Se o meu palito de matar não tem espinho, Não vai depois não, eu comprei pra mais um palito fósforo. Pelo amor de Deus. Que fósforo, vida. Tem palito. E o segundo pedaço é meu. Pelo momento só tem nós dois agora. Se fosse mais cedo, né? Você vai processar onde? Eu gravo o YouTube. Ah, eu vou botar onde? Aê, beijinho. Churrasquinho, churrasquinho. Churrasquinho aqui, ó, gente. E comidinha. Agora, gente, eu já posso finalizar o vídeo, tá? Porque o Divo já descobriu. Foi a maior vigarice da minha vida esconder esse bolo desse homem e dizer que eu ia fazer um doce e fazer ele comprar os recheios do bolo. Doce. Mas fez, você gostou da vida? Surpresinha. Bolo de paçoca. Tá vendo que eu falei que ele é o doce preferido? Ele não gosta de doce, mas é o doce preferido dele. Então, tem paçoca ali ainda, tá? Pra você comer. Vou comer amanhã. Pronto. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um pedaço aí pra vocês. Que ele vai comer, tá? Passe vontade aí agora. Que a minha formiguinha interior vai festejar aqui. Com um pedaço de bolo. Bora fazer um brinde de bolo.
a vida de vida. Ficou gostoso, hein? É isso, gente. Tchau. Vou aproveitar a noite.